Olá, eu sou a Renata Figueiredo e hoje, meus irmãos, eu queria começar com vocês um novo Salmos, um salmo muito interessante, que é o Salmo 53, onde o título é O ímpio nega a existência de Deus. Quem é o ímpio, meu irmão? O ímpio é aquela pessoa desumana, aquela pessoa cruel e que faz impiedades. Então vamos ver o que é que o nosso Deus diz sobre isso. Ele diz assim: disse o nécio no seu coração. Quem é o nécio, meu irmão? É aquela pessoa que não tem entendimento, que não possui conhecimento, desprovido de conhecimento. E esse conhecimento, meus irmãos, é o conhecimento da palavra de Deus. O significado de nécio, ele também diz que é aquele que é estúpido, é uma pessoa ignorante, ou seja, não tem conhecimento. E a gente sabe que o maior conhecimento que a gente pode ter não é o conhecimento da ciência e tudo mais. Claro, isso é importante, mas a gente tem que ver a essência de tudo. E a essência da própria ciência, a essência de todo o conhecimento, de tudo que o ser humano sabe hoje em dia, e a partir disso ele criou todas as coisas, vem de Deus. Deus, ele criou tudo desde o início. Deus é a mente magnífica, poderosa, que fez tudo isso ser criado. Ele criou todas as coisas pelo poder da palavra dele. Tudo veio a partir da palavra. Então, esse conhecimento, o conhecimento de quem teme a Deus, a pessoa que teme ao Senhor, ela é sábia. Ela é sábia porque quem teme ao Senhor teme a sua própria alma. Ou seja, considera, temer não é ter medo, é considerar, é reconhecer a importância. Então, quem teme ao Senhor cuida da sua alma. E esse é sábio. A palavra diz isso, que essa pessoa é sábia. Então, o conhecimento de Deus, a gente conhecer a Deus, conhecer a essência dele, ter vida com ele, isso é ser sábio. Isso é não ser ignorante. Então, o nécio diz no seu coração, pior, no seu coração. A gente sabe que o coração é enganoso, tá na palavra, né? O coração, a gente não pode confiar nele, porque é enganoso. Então a gente tem que guardar o nosso coração. O nosso coração tem que ser segundo o coração de Deus. E isso só é possível com o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o que? É a mente de Cristo, é a mente do próprio Deus, é a inteligência, é a sabedoria, é o Espírito. Porque há uma diferença, meus irmãos, entre espírito e alma. A alma está relacionada a quem nós somos de verdade, a nossa personalidade, né? Tá ligada a muitas emoções, é quem realmente somos. Por exemplo, quando a gente acaba se ferindo, quem está sentindo aquela dor do ferimento é a nossa alma. Porque pensa comigo, se aquela pessoa morrer e vier alguém espetar o corpo dela, ela vai sentir alguma coisa? Não, não vai sentir. Porque a alma já foi, ela já morreu. A alma já saiu daquele corpo. E o corpo não tem mais nada dentro, tá vazio. Então, o espírito também saiu, porque o espírito é o intelecto, é a mente, é a parte que a gente pensa, que raciocina. Então, quando isso acontece, a alma sai do corpo, o corpo fica sem nada. Por isso que é tão importante a gente cuidar da nossa alma, meu irmão, porque a alma somos nós mesmos. A gente tem que zelar nessa terra pela nossa alma, para que quando chegar o momento dela sair do nosso corpo, ou quando chegar o arrebatamento em nome do Senhor Jesus, a nossa alma ir direto para Jesus. Jesus, os anjos dele vêm buscar a nossa alma. Então a gente tem que cuidar aqui enquanto estamos vivos, enquanto temos um corpo em que pode se locomover e buscar fazer o bem, fazer a coisa certa, cumprir com a palavra. Voltando aqui, o coração, ele está ligado muitas vezes à alma. É por isso que a gente tem que viver em espírito e em verdade, adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Tá vendo por que ele diz isso? A palavra de Deus diz que Deus, ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por quê? Porque o coração muitas vezes é enganador. Então a gente só adora a
Deus verdadeiramente, a gente só reconhece a grandeza de Deus quando a gente raciocina, quando a gente pensa, quando o Espírito Santo vem e convence a gente da verdade, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo é quem nos convence, meus irmãos. E ele convence, no intelecto. Quando a gente raciocina, quando a gente para, pensa e vem a sabedoria. Então, o nécio, aquele que não tem discernimento, disse no seu coração: não há Deus. Olha só o que é que o nécio disse no seu coração: não há Deus. Ponto final. Tem-se corrompido e cometido abominável iniquidade. Iniquidade, meus irmãos, é aquele pecado sendo maquinado na cabeça, na mente do ser humano. É aquele pecado, aquela coisa que a pessoa está fazendo e sabe o que é que ela está fazendo. Ela sabe o que ela está fazendo. É um pecado consciente. Não há, aí ponto e vírgula, não há ninguém que faça o bem. Então isso aqui é como se fosse o próprio Deus falando, né? Não há ninguém que faça o bem. Deus, ele tem todo o conhecimento, ele é sábio. Tem um versículo que diz, ele é sábio de coração. Quem se endureceu contra ele e teve paz? Quem? Não tem paz. Porque Deus é o tudo. Deus é a própria paz. Jesus é o príncipe da paz. E se a pessoa não crê nele, como é que aquela pessoa vai ter paz? Me diga. Não tem como. Não tem como. As pessoas, elas podem dizer, eu sou ateu, eu sou isso, eu sou aquilo. Não vai ter paz. Vai ter uma vida que acha que tem uma vida, mas no fundo não tem nada. A alma tá lá, mas a alma fica sedenta de Deus e a pessoa não busca se saciar. E no fim das contas, o que é que acontece? A alma morre, a pessoa morre. Infelizmente, meus irmãos, infelizmente. Mas por quê? Porque é nécio. Acha que tem conhecimento, só acha. Conhecimento do mundo não é nada, não é nada. Se a pessoa não teme a Deus, o que é que ela tem? Nada, não tem nada. Então não há ninguém que faça o bem. Deus sabe disso, não há ninguém. Por quê? Porque em iniquidade me concebeu minha mãe. O versículo de Davi, é um salmo, né? Tem um versículo que diz isso. Eu já nasci no pecado, infelizmente. Por quê? Por causa de Adão e Eva lá atrás. Então foi gerações e gerações. A partir dali, o mundo se tornou isso. Todo mundo nasceu em pecado. É por isso que Jesus veio. É por isso que Deus mandou o seu filho para se sacrificar, porque não tinha outra alternativa. O próprio Deus tinha que descer nessa terra, permitir que o Espírito Santo fosse derramado sobre o ser humano, sobre aqueles que creem. Jesus veio para aqueles que creem nele, para que o Espírito Santo pudesse adentrar no entendimento, no intelecto do ser humano e convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. É pecado, justiça e juízo. Então o Espírito Santo convence aqueles que têm um coração inclinado para a justiça, inclinado para ouvir a palavra de Deus, porque você pode ver que tem gente que Jesus pode aparecer na frente dela que ela não vai crer, ou outros que ficam muito na religiosidade, ficam apenas naquela coisa lá, tradições e tudo mais, e não veem Jesus na vida delas, porque uma verdadeira vida com o Senhor Jesus é você de fato e de verdade se entregar, é você entregar sua alma 100%, é você entregar seu coração 100%, é você entregar sua vida 100% nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor Jesus, e você deixar Ele guiar a sua vida. Você determinar na sua vida que Ele é o Senhor da sua vida. E você seguir a palavra. Porque Jesus é a palavra, Jesus é a vida. Então isso é ter vida com Deus, é você permanecer na palavra até o fim. Não tem nada a ver com religião. Mas voltando aqui ao entendimento de que não há ninguém que faça o bem, no versículo, por isso que é tão importante o que? Haver o arrependimento. O arrependimento faz a diferença. Porque João Batista veio
antes de Jesus se batizar e tudo mais, ele iniciar o ministério dele, João Batista, ele já veio com uma missão, profeta, proferir que o Messias estava para chegar, o reino dos céus estava para chegar. E o que é que ele fez? Ele era a voz que clama no deserto, uma voz que estava gritando: arrependam-se, é chegado até vós o reino dos céus. Então o deserto em que ele se encontrava, ele iniciou ali. Ele estava chamando as pessoas que queriam, que tinham a necessidade dentro de si de mudar de vida, de se arrepender dos seus pecados e terem uma nova vida, porque profetas no Antigo Testamento já haviam profetizado que viria o Messias, o Cordeiro, para justificar o homem, trazendo a salvação de Deus. A salvação de Deus estava para vir. E João Batista iniciou isso. Ele veio com essa missão, aplanar o caminho para que Jesus pudesse vir e as pessoas pudessem receber pela graça, mas também pela fé. A graça de Deus derramou a salvação sobre o ser humano, mas essa salvação, ela é conquistada pela fé inteligente. Uma fé inteligente, uma fé que pensa, que pesa, porque se eu digo que eu sigo a Jesus, se eu digo que eu sou temente a Deus, então eu tenho que seguir a palavra. Pela fé, através do Espírito Santo. E só é possível com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai orientar, vai direcionar a pessoa. Olha, cuidado com isso daqui, faz isso, faz aquilo. O Espírito Santo é o nosso guia. Quão é importante. E com o Espírito Santo, com o penhor do Espírito Santo, é assim que somos considerados filhos de Deus legítimos. Porque é nascido do Espírito. Nascido de Deus. Jesus, quando foi se batizar, o que é que aconteceu? O Espírito Santo desceu sobre ele. Ele é o Filho de Deus. Mas o Espírito Santo teve que descer sobre ele, para que ele pudesse ter o poder do próprio Deus. O Espírito Santo é poder de Deus. Imagina esse poder dentro de você. Olha a diferença. É maravilhoso. Então João Batista veio com esse intuito, arrependimento. Por quê? Se a pessoa ter dentro de si, ela reconhecer: eita, eu tô em pecado, eu tô vivendo uma vida longe de Jesus, então a minha alma, ela tá correndo risco. Então ela vai buscar se arrepender, a partir desse momento, com sinceridade e humildade, vem o arrependimento e ela vai buscar Jesus. Por que a gente vê tanta gente nesse mundo sem buscar Jesus? Por que a gente vê tanta gente por aí se nutrindo só das coisas desse mundo? Porque ainda não chegou até elas o entendimento. O entendimento está aí, é a palavra. Mas ela não se convenceu ainda de que ela necessita de um Salvador. E como isso é importante. O quanto a gente puder pregar, o quanto a gente puder espalhar a palavra de Deus, de próprio Jesus, para as pessoas, em nome do Senhor Jesus, que a gente faça, que a gente possa pedir forças a Deus e ficar firme nesse caminho, de levar a salvação até as outras pessoas. Conformosos são os pés daqueles que anunciam a salvação de Deus, a palavra de Deus. Então, no versículo 2, ele diz assim: Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum, esse algum está em itálico na minha Bíblia, que tivesse entendimento e buscasse a Deus. O entendimento é sabedoria. É o entendimento do Espírito Santo que nos permite buscar a Deus. Então Deus, ele olhou desde os céus para ver se havia algum que tivesse esse entendimento e buscasse aí. E ele viu que tinha. E foi por isso que ele enviou o Senhor Jesus. Eu vou parar por aqui para o vídeo não ficar tão extenso. No próximo vídeo a gente continua a partir do versículo 3 desse salmo tão maravilhoso, tão incrível, que é o Salmo 53. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações para você não perder os próximos vídeos sobre esses salmos tão incríveis que trazem um entendimento tão maravilhoso para nós, através do Espírito Santo. Então, compartilhe, curta, faça o que você puder fazer para que essa palavra
palavra seja espalhada. A partir do momento em que você faz isso, você já está ajudando o reino de Deus a alcançar mais pessoas, porque o YouTube vai compreender que você gostou desse vídeo e vai recomendá-lo para outras pessoas. Então Deus abençoe a sua vida, fique com Deus, meditemos na palavra todos os dias, porque ela é vida para a nossa alma. Deus abençoe.